um prazer, como sempre, estarmos aqui, agradecida ao convite que nos foi dado. Para o início da nossa reflexão da manhã, nós gostaríamos de lembrar a passagem que se encontra no livro Trigo de Deus, psicografado pela Amélia Rodrigues, através do Divaldo. É interessante porque nós sabemos que alguns dos seus discípulos já o conheciam antes do chamamento. Está lá no Evangelho de João, que André o conheceu junto com João, a partir da demonstração de João Batista, que disse: eis aí o Cordeiro de Deus, logo depois que ele foi batizado ali no Rio Jordão, eles o seguiram, o acompanhando. E quando conversaram com ele, tiveram certeza que ele era o Messias, principalmente André, o mais velho, foi buscar Simão Pedro. Ele disse que tinha conhecido o Messias, que vinha de Nazaré. E naquele momento, Simão até duvidou que tinha... Será que saiu alguma coisa de bom lá de Nazaré? Porque não tinha uma fama muito boa. Mas, então quer dizer que eles já tinham sido introduzidos a Jesus. Mas no livro Trigo de Deus, a Amélia Rodrigues conta uma história ali, como se ainda não houvesse acontecido isso. Talvez um conhecimento superficial aquele dia da parte de Simão, porque a Amélia Rodrigues narra que na região da Galileia, que era banhada pelo lago de Genezaré, tinha tamarindeiros, era área de florações, era muito bonito pela descrição que ela nos faz. Começaram a falar de um profeta diferente que tinha vindo ali e que tinha marcado uma primeira palestra para sábado, de madrugada, quando o dia clareasse. E aquela ideia passou de um para outro e Simão Pedro ouviu falar desse profeta diferente que tinha vindo, mas ele estava saturado já de profetas que apareciam e não davam em nada, de messias que surgiam e não eram verdadeiros. Então ele estava questionando, será que era mais um falso? Conta a Amélia Rodrigues. E ele estava assim com uma certa aversão até de ir naquela palestra, mas quando chegou a véspera, ele ficou com vontade de ir. E quando o dia clareou, ele foi e se admirou de ver quantas pessoas em silêncio caminhavam para lá, na expectativa de buscarem alguém que falasse algo mais aos seus corações. E quando ele ali chegou, ainda questionando, ele começou a ouvir e Jesus falava com aquele canto de amor que alcançava os corações, falava de um reino de paz, de um Deus de misericórdia. A sua voz era uma melodia, e ele ficou encantado com aquilo. E quando ele estava ali ouvindo, uma mulher interrompeu Jesus, estava com uma criancinha no colo, uma menina, e disse: eu te seguirei se curares a minha filha, que é cega de nascença. E aí ela tremia tanto, e Simão estava logo atrás dela, e pegou a menina no colo para ela e levou ali para Jesus. E o povo indignado, que ela interrompeu a palestra. Mas ele levou a menina, e Jesus, abaixando a mão, colocou
a mão nos olhos da menina e disse que ela visse. E a menina começou a gritar numa alegria, que enxergava, que enxergava. Foi aquela comoção ali. E no momento em que Jesus desceu a mão, a túnica dele, não foi nem a mão, a túnica dele encostou no peito de Simão, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues. E aí ele sentiu uma emoção que ele ficou paralisado. Ele não conseguia se mexer, como se ele estivesse fora do ar, em transe. E ouvindo a voz daquele homem que dizia: Simão, eu te conheço desde ontem. E quando ele caiu em si, não tinha mais ninguém, só estava ele ali. E segundo a Amélia Rodrigues, alguns dias depois, estando ele com André, seu irmão, e mais alguns companheiros, separando as redes para colocarem na barca, ele veio até eles e os chamou para serem pescadores de homens. Imediatamente passaram a segui-lo. É claro que tinha aquele momento antes, narrado por João, que eles tinham conhecido Jesus, no Evangelho de João. E aí nós vemos, quando ele já começara a se tornar conhecido e os seus feitos se propagaram, a sua voz inebriante alcançando a todos em vibração de amor, nós vemos depois no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 1 a 20, aquele trecho muito nosso conhecido, quando o evangelista comenta que os escribas e fariseus se aproximaram de Jesus e o interrogam: por que os seus discípulos violam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando tomam as refeições? E Jesus fez uma resposta à pergunta, rebatendo: mas e por que vós violais os mandamentos de Deus em nome da vossa tradição? Pois que Deus diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e aquele que não honrar seu pai e sua mãe seja punido de morte. E vós, no entanto, dizeis: aquele que disser a seu pai e a sua mãe, o que te foi destinado foi o que era para ser seu, né, foi destinado ao templo, então estáis desobrigados de honrar pai e mãe, porque deram aquilo que era para eles ao templo. Hipócritas. Com muita calma, Jesus os chamava aos fatos: hipócritas. Bem disse de vós Isaías quando disse: essa geração me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me cultuam, quando os seus mandamentos são ensinamentos humanos. E aí ele chama o povo: ouvi bem e entendei. Não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas sim aquilo que sai dela. E aí os discípulos se aproximaram e lhe disseram: Senhor, os fariseus se escandalizaram por causa da sua palavra. E ele responde: deixai-os, são cegos, que conduzem cegos. Quando um cego conduz um outro, ambos caem no abismo. E aí, então, eles pediram, na voz de Simão: Senhor, explica-nos essa passagem.
E aí ele pergunta, mas também vós sois tardos de entendimento, nécios? Como é que não percebem que aquilo que entra na boca do homem desce ao ventre e depois sai para um lugar escuso? Agora, as palavras, elas saem do coração, e é do coração que vem os crimes, os adultérios, as fornicações, as maledicências. Por isso, não é o que sai da boca do homem, o que entra pela boca do homem, perdão, que torna o homem impuro, mas sim aquilo que sai dela, as palavras, aquilo que nós falamos. Aí nós vemos lá no sinal verde o André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele comenta assim: observa como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está revestida do magnetismo dos seus próprios sentimentos. Sempre que necessário, repetir com calma, sem aumentar o tom de voz, aquilo que já foi dito ao interlocutor, considerando-se que nem todos trazem a audição impecável. Jamais dizer frases como essa: quantas vezes você quer que eu fale? Você quer que eu grite? Ou você está surdo? Ou já cansei de repetir isso, considerando-se que nem todos ouvem bem. E aí ele comenta mais ao final que a voz com a cólera, envolvida na cólera, é um sentimento que não convence, porque é uma agressão, e a agressão jamais convence. E aí nós vemos depois no Evangelho de João, no capítulo 6, lá no finalzinho do capítulo, quando Jesus, ele estava com seus discípulos, ele tinha a média de uns 72 mais os 12. E ele já tinha delegado muitas vezes que aqueles 72 saíssem em grupos de 2 para acudirem e orientarem em seu nome. Mas ele estava falando na sinagoga de Cafarnaum e ele começou a dizer que aquele que não bebesse do seu sangue, não comesse da sua carne, não poderia ser seu discípulo, não poderia estar com ele, que era necessário que bebesse do seu sangue e da sua carne. Não entenderam direito que era o sacrifício, porque ele havia explicado a Zebedeu, e nós vemos isso no Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, quando Zebedeu, pai de Tiago e João, havia ido conhecer Jesus para saber em que mão seus filhos se encontravam, e ele perguntou: será que eles saberão beber do meu cálice? E eles estavam juntos quando ele fez essa pergunta a Salomé, a mãe que levou os dois. E eles responderam: podemos. E ele explicou depois a Zebedeu que o cálice que deveriam beber era o cálice do sacrifício, da dor, porque em nenhum momento antes dele, nenhum profeta que havia sido enviado pelo Pai havia passado isento de dor e sacrifício nas mãos dos homens. Então, o beber do seu cálice era passar pela dor e pelo sacrifício, que é o que ele dizia naquele momento ali na sinagoga de Cafarnaum. Beber do meu sangue, comer a minha carne. É tão difícil entender isso, né? Passar
pela dor, suportar a dor, que foi o que os cristãos no começo fizeram, demonstrando o seu amor e a sua força interna. Mas muitos daqueles que o ouviam naquele momento, desses 72, eles comentaram: Senhor, duro é o vosso discurso, quem o poderá suportar? E começaram a deixá-lo. E aí, ele depois voltou-se para os 12, quando viu que estavam debandando, né? E perguntou a eles: também vós me deixareis? E a resposta foi dada por Simão Pedro: Senhor, a quem iremos buscar? Só tu tens a palavra de vida eterna, e nós verdadeiramente cremos que és o Santo de Deus. Então Jesus manifestava tudo nos seus atos, com seu amor, e a sua palavra era palavra de misericórdia e de bondade. Nós estamos em um mundo diferente hoje. Hoje nós temos uma liberdade que jamais pensávamos ter, mas temos que ter muita cautela, muita vigilância, porque até mesmo no WhatsApp que nós recebemos, nós temos que ter cuidado com o modo como nós falamos uns com os outros. Esses dias mesmo, conversando com uma psicóloga, ela veio nos dizer que tinha lá um jeito de salvar todas as conversas do WhatsApp lá. Aí nós falamos: mas salvar para quê? Nós excluímos tudo. E ela falou: mas você exclui, mas você tem que ficar guardado, porque uma hora você chega e fala assim: ó, você falou isso sim, está lá, ó, guardado. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa palavra, com o nosso ato, como nós somos, exemplificar o nosso aprendizado com Jesus. E nós trouxemos aqui, nós costumamos até nem ler, né? Mas achamos interessante isso aqui, é de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e que está no Fonte Viva, que é um livro até que nós deveríamos ter de cabeceira, todos eles, né, na verdade, mas tem uns que nós seguimos mais. E aqui diz o seguinte, vamos tirar o óculos para ler, porque o nosso é para longe. Diz assim: linguagem sã e irrepreensível, isso é de Paulo, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Só esse comecinho já é uma lição, porque nós hoje sabemos que os cristãos até estão todos sendo atacados em todos os lugares. E bem disse Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, grande é o vosso galardão nos céus. E disse Jesus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para se alcançar a mansidão, a educação do sentimento é de extrema importância. E nós temos que tomar cuidado com essa linguagem. Por isso, é muito importante o que Paulo nos recomenda: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aí Emmanuel comenta: através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda.
Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo da aspereza vergasta. A observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, nessa época em que nós temos tanta liberdade, tanta oportunidade de falarmos o que quiser, infelizmente hoje até um policiamento, né, que nós estamos vivenciando dentro do politicamente correto, que a pessoa tem que tomar cuidado, porque não é qualquer coisa que ela pode falar, não. Infelizmente, vindo de leis, porque Leon Denis diz que pobre do povo que se baseia em suas leis e não na moralidade do seu povo. Então, nós temos que avançar moralmente. E Jesus sempre nosso modelo e guia. Aí nós imaginamos aquela vibração. Nossa, o Simão ficou estático ali, segundo a Amélia Rodrigues, e não foi a primeira situação, porque naquele livro Ressurreição e Vida, psicografado pela Ivone Pereira, do Leon Tolstói, aquela página maravilhosa do Discípulo Anônimo, quem não leu, leia, que é lindíssimo. O jovem de manto marrom, de cabelos castanhos que iam até os ombros e olhos cinzentos, que ele achava que poderia ser um grego e que sabia falar várias línguas e escrevia, que era uma coisa rara na época, e era
encantado com Jesus, escrevia e andava onde Jesus ia, ele ia. E escrevia tudo depois nos seus manuscritos lá, no papiro, para não esquecer. E certo dia, eles nunca tinham conversado um com o outro, mas o amor que ele tinha por Jesus, certo dia, ele estava mais ou menos próximo e aconteceu uma coisa meio parecida, que Jesus, curando um doente que estava perto dele, sem querer, passou a mão no peito dele. E ele ficou estático, e Jesus o olhou nos olhos, foi só um olhar. E aquele olhar dizia tudo, aquele olhar de amor, e ele ficou também estático, que nem a história do trigo de Deus ali. Quando terminou, que ele voltou a si, não tinha mais ninguém também. Imagina, gente, a irradiação amorosa de Jesus, a melodia da sua voz, que cativava o magnetismo. Aquele livro Transição Planetária, psicografado pelo Divaldo Manuel Filomeno de Miranda, ele nos conta sobre aqueles espíritos evoluidíssimos que vieram da constelação de Touro a pedido de Jesus para trazerem o amor à Terra com mais rapidez. E ele conta, quando ele estava na colônia Redenção, até parece coisa do Jornada nas Estrelas, aquele tubo que o povo entrava e desaparecia. Ele conta que os espíritos estavam reunidos em concentração, os instrutores da casa, quando naquele tubo apareceu um dos enviados que vinha dessa região a pedido de Jesus. É um mundo, um planeta que já conquistaram o amor. E ele conta ali que quando esse espírito passava, parecia assim, de uma leveza, um halo de amor que os envolvia, e a voz parecia uma melodia, parecia uma canção. E eles ficaram assim tão elevados, com a vontade de progredir para chegarem àquela situação de evolução que aquele espírito já demonstrava, que eles estão vindo aí, passando por um processo encarnatório, nem reencarnatório não é encarnatório, porque eles não são da Terra, eles estão vindo de um mundo em que eles já progrediram moralmente, já têm amor, e a pedido de Jesus estão vindo. A voz do Mestre alcança vários orbes, diversos lugares. O nosso governante espiritual tem ali acesso e comanda igualmente. Então, ele nos ensinou as palavras de vida eterna. Os meus discípulos serão conhecidos pelo amor que se dedicarem uns aos outros, pelo muito que se amarem. Então, nós vemos que a nossa jornada não é fácil, é uma jornada de sacrifício. Por isso, aqueles 72 o abandonaram no trajeto. Duro é o vosso discurso, Senhor. Quem o pode suportar? Porque é esse esforço tremendo de melhoramento íntimo. Todos nós encetamos e devemos encetar, dado o conhecimento espírita que nos foi proporcionado. E nós temos aqui conosco ainda, da Joana de Ângeles, nós sempre levamos conosco na rádio esse livrinho aqui, porque dá a impressão que tudo que é assunto foi tocado aqui. É organizado por José Maria de Souza, e ele fez de um modo interessante. Ele faz perguntas e
pega no livro psicografado a resposta, como se ele estivesse perguntando diretamente. E nós temos aqui, para nos nortear, uma perguntinha dele, como se ele estivesse perguntando para Joana de Ângeles. Existem pessoas que nada dizem de bom e proveitoso, que existe mesmo, né? Passa pelo nosso caminho muitas vezes. Como evitar tais ocorrências? E a resposta está no livro Episódios Diários. Quando te vejas envolvido pelo clima das conversações nefastas, porque hoje, meu Deus, falarem de política, então, muda de assunto. Propõe tema diferente, conciliador, edificante, substituindo a vulgaridade e o pessimismo, que devem ceder espaço ao conhecimento da beleza e da verdade. As conversas vis envenenam aqueles que as sustentam, enquanto vilipendiam vidas outras que padecem constrições e vivem situações difíceis, buscando superá-las a contributo de muito sacrifício. Seja tua a palavra de gentileza e de esperança em qualquer situação. Entretece comentários respeitosos e educa os que te compartem as palavras, gerando otimismo e fraternidade a todo momento. E ela complementa ele, né, o autor aqui, ele repete praticamente a mesma coisa. Pergunta assim: que orientação podemos ministrar às pessoas que possuem o hábito da conversação doentia e infeliz? Porque todos passamos por isso. Essas pessoas, você começa a falar de um assunto, ela começa a destilar coisas desagradáveis, né? Por onde passa, a conversação infeliz gera hipocrisia, desenvolvendo uma atmosfera antifraterna, em que assenta suas afirmações. A má palestra nada poupa, facilmente se dissolve em ácido calunioso ou brasa acusadora. Atinge corações honestos e enlameia famílias enobrecidas pelo trabalho. Deslustra uma existência honrada com uma frase, atirando ignomínia e desdouro. Estimula a mentira, que se transforma em injúria, fomentando crime e loucura. Nutrida pela ociosidade, a conversação insidiosa é mãe da corrupção moral. Surge aparentemente inofensiva numa frase pérfida para alastrar-se virulenta numa colheita de fel. É imprescindível fiscalizar-lhe as nascentes. O cristão não lhe pode ser complacente. Rigoroso no respeito aos ausentes, né? A pessoa às vezes nem fala na frente do interessado, e aí ele não está ali para se defender, né? Rigoroso no respeito aos ausentes, deve vigiar as entradas da mente e as saídas do coração. Fiscaliza atento cada dia as informações que te chegam ao coração. Se te conduzem vinagre sobre a honra alheia e apresentam as feridas dos outros à tua observação, procura os recursos da oração e da piedade, e sempre disporás de bens
para não caíres no fascínio negativo das sugestões do mal, renovando todas as expressões com a mente em Jesus. O apóstolo Paulo, advertindo aos coríntios, prescrevia na primeira carta aos companheiros de ministério, conforme se lê no capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más palavras corrompem os bons costumes. Então, estejamos atentos, como seguidores do Cristo que desejamos ser. Coisas que aparentemente são inofensivas podem nos comprometer. Então, evitemos. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele chega a dizer que nós devemos evitar de falarmos do mal, porque toda vez que falamos o mal ou tecemos um comentário negativo, inconscientemente estamos destruindo o bem. Olha só, gente. É como diz o povo, acho que é evangélico, né? Que eles falam, as palavras têm poder, né? E tem mesmo, porque sai de nós. O que Jesus nos disse não é o que entra pela boca do homem o que mata o homem, é o que sai dela. Porque aquilo que sai de nós vem com o magnetismo dos nossos próprios sentimentos na nossa voz, diz André Luiz, no Sinal Verde. Então é importante que mantenhamos a vigilância, que nos eduquemos, porque as virtudes, elas são conseguidas com a educação. Joana de Ângeles nos diz, e Léo Buscaglia, o grande professor italiano que viveu nos Estados Unidos, sempre dizia que o amor se aprende, igual a gente aprende a ler e escrever. Então nós temos que viver isso todos os dias e vivermos de tal modo que o Evangelho do Cristo esteja esculpido no nosso coração, que nós pensemos sempre aquilo que o Mestre nos ensinou e que nós temos que sempre rememorar: tudo aquilo que desejais que vos façam, fazei vós aos outros. Aquilo que não é bom para nós, diz Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, nós devemos evitar de fazer aos outros. Então, cuidado. E agora, com todas essas facilidades que nós citamos, quantas e quantas vezes nós pegamos trechos que vêm por escrito e que você pensa assim, quando lê, nossa, que trecho tão bem escrito, vamos divulgar. E nos 3 últimos parágrafos, a pessoa destrói com uma linguagem vulgar aquilo de beleza que ela tinha escrito. Aí você lê aquilo e fala, nossa, não podemos divulgar, porque é o nosso nome como espírita. A pessoa terminou falando desse jeito, estragou o trabalho. Todos nós já passamos por isso. Então é importante, gente, guardarmos a mensagem do Mestre no nosso coração. O Espiritismo é doutrina de luz que nos foi dada por incrível misericórdia de Deus como oportunidade bendita de reajuste nosso nessa existência. Nós temos que aprender o mais que pudermos, porque nós não sabemos se em existências futuras conseguiremos ter acesso ao Espiritismo. Mas se guardarmos o ensino em nós, ele estará impresso nos nossos corações, no nosso sentimento, em nosso espírito. Aí nós já teremos isso em nós. Como nós vemos em tantas pessoas que hoje são tão simples, tão humildes, às vezes morando num casebrinho de chão batido, e que você vê que é um espírito grandioso pela conduta, porque é o nosso comportamento que nos revela.
E a nossa linguagem, como diz o apóstolo Paulo, deve ser sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Que nós tenhamos paz, tenhamos esse aprendizado do Cristo em nós, porque Jesus, mais do que nunca, deve estar conosco. E está, mas ele nos disse: permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Então nós é que temos que estar com ele, e que a nossa conduta seja digna do espírita e do verdadeiro cristão. E a palavra é apenas uma parte dessa conduta, mas nós imaginamos esse magnetismo que exteriorizava do Mestre. Como deve ter sido maravilhoso que aquelas ovelhas, né, que estavam preparadas, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Que sejamos as ovelhas do presente, porque tantos estão fazendo tanto pelo bem, tão maravilhosamente em tantos lugares, que nós não devemos nem nos engrandecer, mas pensarmos nessa bendita oportunidade que nos foi dada nessa existência e sermos o mais humilde possível para não perdermos a possibilidade de melhora com orgulho por causa do conhecimento e do saber. Deus nos abençoe, muita paz a todos e muito obrigada pela atenção e pelo fato de estarmos aqui.